é pecado. Ou seja, é aquilo que faz separação do homem e Deus. O tema do pecado é fundamental na teologia cristã. Infelizmente, hoje, nas igrejas se fala muito pouco em pecado. Infelizmente, se fala muito pouco. Não se confronta o pecado. Na verdade, a maioria hoje é quase tipo o pastor coach, estão falando o que o povo quer ouvir e não necessariamente aquilo que ele precisa ouvir. Não é? E às vezes quando fala aquilo ou prega aquilo que o povo precisa ouvir, causa divisão, alguns ficam contrariados, sai, por aí vai, não é? Mas a igreja precisa confrontar o pecado. A nossa igreja, certa feita, teve isso há 20 e poucos anos atrás, antes do atual pastor, líder, teve isso. O pecado foi confrontado. Houve a divisão, mas o pecado foi confrontado e normalizou. Aí veio o pastor de amor, que é o nosso pastor que nós temos hoje. Bom, através das citações diretas da Escritura, somos conduzidos a uma compreensão mais profunda do pecado e de como ele se relaciona com a redenção ou com a salvação, como queira. Então, nós vamos falar aqui sobre o pecado baseado na palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus. E é verdade que quando se fala em pecado, e não, ou quando não se fala do pecado também, porque não é um tópico confortável de falar. Porque lembra daquela passagem, quem não tiver nenhum pecado, que atira a primeira pedra? Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós pecamos, mas aquele cristão, aquela pessoa que anda com Deus, peca, mas não vive na prática do pecado, é o que diz a palavra de Deus. Tá? E também tem a receita para quando se peca, né? Que é o arrependimento genuíno e o confessar dos pecados a Deus. E o pedir o perdão a Deus, e Ele vai perdoar. Não é? Graças a Deus por isso. O pecado, ele revela a nossa necessidade de salvação e a profundidade da nossa separação de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, e Ele é santo. Então o profano não pode fazer parte da nossa vida, porque nosso Deus é santo. E o nosso relacionamento primeiro é com Ele. Então o santo e o profano não vai comungar. Então precisamos que nós, que se tivermos pecado, nos arrependamos dele e nos consertemos com Deus. Portanto, somos direcionados à cruz como meio pelo qual Deus lidou com o pecado humano de maneira definitiva e transformadora. É o projeto de Deus. É o projeto de Deus para lidar com o homem que está em pecado, já nasce em pecado, não é? Então Deus teve o seu projeto da cruz, de Jesus, de sacrificar o seu único filho para que nele nós tenhamos a salvação. E para se ter a salvação, precisamos nos arrepender dos pecados cometidos. Analisando o pecado à luz da Bíblia. O conceito de pecado na visão cristã. Na visão cristã, o pecado é central para a compreensão da condição humana e da relação entre Deus e a humanidade. Então é importante que a gente entenda que o pecado, a nossa relação com Deus, a nossa busca, a nossa intimidade com Deus, o pecado não pode fazer parte. Portanto, ele não é apenas um ato isolado, o pecado não é apenas um ato isolado, mas uma realidade abrangente que afeta todas as áreas da vida e da nossa existência. O pecado afeta. A Bíblia fala, parece que nos Salmos, enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos
doeram, ou não é? Então, há enfermidades que são geradas por falta de arrependimento, por causa do pecado. O primeiro, na alma, e pode ser no físico também. Então, o pecado é importante que nós tenhamos conhecimento dele para que a gente possa nos arrepender e consertar com Deus. E essa situação melhora o nosso relacionamento com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem igual nós, e pecava. Mas ele tinha um coração pronto ao arrependimento. E quando ele pecou, ele consertou com Deus. E ele, nesse caso, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus por isso. Essa situação é para nós também, homem segundo o coração de Deus. É fácil? Não. Mas temos que nos esforçarmos para que cheguemos à estatura de varão perfeito, conforme diz a palavra de Deus. Perfeito aos olhos do Pai, não é? O pecado é visto na visão cristã, o pecado é visto como rebelião contra Deus. Porque como crentes, como pessoas que creem em Deus, nós conhecemos a diferença, o discernir do bem e do mal. Nós temos discernimento daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus através das nossas atitudes. E quando nós pecamos conscientes, é uma rebelião contra Deus. Precisa de conserto. É uma violação da vontade soberana de Deus. Nós violamos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que ele seja, que nós sejamos santos, perfeitos aos olhos dele. O pecado não apenas envolve ações erradas, mas também reflete a corrupção inerente à natureza humana. Queridos, a queda de Adão e Eva teve um impacto abrangente em toda a raça humana, porque daí começou o pecado. Até então, seres perfeitos, viviam em harmonia e todos os dias tinham um encontro com Deus na virada do dia. Lembra que fala lá em Gênesis 3, alguma coisa assim? Todos os dias Deus os visitava no jardim. Por quê? Porque eram seres perfeitos, não tinham pecados e era tete a tete. Glória a Deus por isso. Depois disso, só Moisés que falava diretamente com Deus, né? Graças a Deus por isso. Então, amados, isso significa que todos os seres humanos são afetados pelo pecado em todos os aspectos da sua vida, incluindo pensamentos, desejos e ações. Pensamentos, desejos e ações. Por isso, carece de nós, enquanto homens, conhecedores da vontade de Deus, vigiemos o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. Por isso que nas minhas orações, eu sempre oro, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permita, porque está na palavra isso, não permita que da minha boca saiam palavras que não seja para abençoar. Precisamos fazer parte da nossa vida essa oração. Assim. Senhor, vigia o meu pensamento, vigia a minha boca, vigia as minhas ações, porque começa aqui e depois para uma ação de fato é fácil. Desde que venhamos a dar corda para o pensamento, a ação vai ser um pulo. Então, Deus, nós possamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas ações. A Escritura confirma essa realidade. Lá em Romanos 3, 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós pecamos. Mas hoje não mais. Não estamos destituídos mais da glória de Deus, porque a glória de Deus precisa estar na nossa vida, ser presente na nossa vida todos os dias. Para isso, precisamos ter uma vida de harmonia com Deus, de intimidade com Deus,
reconhecer que erramos quando erramos, reconhecer que acertamos quando acertamos, porque Deus assim nos vê. Você errou, conserta. Você acertou, glória a Deus. A glória é para Ele, não é? A abordagem também enfatiza a necessidade da graça divina para lidar com o pecado. Nós precisamos, entenda uma coisa, nós precisamos da graça de Deus para lidar com o pecado. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. A humanidade, por si só, não é capaz de redimir do pecado. Então, nós precisamos da graça de Deus para lidar com o pecado. Alguma área da nossa vida que não está de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos da graça de Deus para lidar com aquela área. Certo? Porque é a fragilidade humana por causa do pecado. E naquela área que eu sou frágil, o inimigo vai trazer de bandeja naquela área. Na área que eu sou forte, o inimigo não vai perder tempo. Ele sabe lidar com o tempo. Ele vai ganhar tempo trabalhando na nossa área de fragilidade. Entende? Por isso nós precisamos fechar as janelas da nossa vida que está aberta para o pecado. Que porventura possam estar abertas para o pecado. A salvação é vista como um ato gracioso de Deus, em que ele escolheu salvar seu povo, apesar da sua condição pecaminosa. Deus escolheu. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. Éramos criaturas de Deus. A obra-prima de Deus. Hoje não mais criaturas, porém filhos. Por causa da salvação que chegou a nós. Não somos mais criaturas, somos filhos. Agora é diferente. Agora nós temos noção dos erros e dos acertos. E precisamos discernir isso para que não incorramos mais em faltas. A visão cristã do pecado enfatiza sua extensão e gravidade, reconhecendo a necessidade de redenção através da graça divina. Precisávamos mesmo, de alguma forma, não é? Desde Gênesis, precisávamos mesmo, de alguma forma, de tirar o pecado da nossa vida. E Deus fez isso em Gênesis 3,15. Ele projetou a salvação, projetou uma pessoa, no caso Jesus, para que nele nós possamos ter um referencial de vida e de salvação, através de Jesus. Gênesis 3,15. Depois ele foi ler, você vai ver. Se abriu aí, mas lê para nós. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. A projeção de Jesus está aí. Desde Gênesis, Deus, onisciente, já sabia que o homem ia pecar. Segundo alguns estudos, Adão viveu no paraíso 15 milhões de anos. Sabia disso? É muito tempo. Para Deus é pouca coisa. É coisa, né? Só um adendo. Amados, ao entender o pecado como uma rebelião contra Deus e uma condição inerente à humanidade, os reformados apreciam ainda mais o significado da cruz de Cristo como meio pelo qual Deus reconciliou o homem consigo mesmo. Então nós fomos reconciliados com Deus através da cruz de Cristo. Aquele dia em que nós, Senhor, eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, nós passamos por isso. Naquele momento nós fomos redimidos e passamos a ter um novo relacionamento com Deus. Naquele momento eu deixei de ser criatura e passei a ser filho de Deus. Então, quando o homem entender que a cruz do Calvário, Jesus Cristo, morreu por ele, vai ficar mais fácil a salvação chegar na sua vida. E graças a Deus que já chegou para nós. E pode chegar para muitos dos nossos também. A origem do pecado. A narrativa do Gênesis nos apresenta Adão e Eva, os primeiros
seres humanos criados por Deus. Eles foram criados à imagem de Deus e colocados no jardim do Éden, todos nós sabemos disso. No entanto, o pecado entrou na história da humanidade quando Adão e Eva desobedeceram a única restrição que Deus impôs: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. Deus deu uma ordem: não coma. E a rebelião, por causa da tentação da serpente, eles contrariaram a vontade e a ordem de Deus. Aí o pecado fez parte, entrou a fazer parte da vida de todo aquele que nasce da semente do homem. A tentação veio em forma da serpente, que questionou a palavra de Deus e enganou Eva, levando a comer do fruto proibido. Adão também comeu do fruto e, com isso, o pecado entrou no mundo. Essa desobediência trouxe consigo consequências devastadoras, incluindo a separação de Deus. Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou outras coisas, entrou enfermidades, um punhado de coisas. Não é? Não veio só o pecou, não. As consequências. É aquilo que eu sempre falo. Deus, ele aceita as nossas decisões, mas não deixa de aplicar as consequências. A consequência, ele aceitou, ele respeitou a decisão de Adão e de Eva. Mas e as consequências? Deixou de ficar no paraíso, onde tinha tudo, não precisava nem trabalhar, férias a vida inteira, e de repente ele teve que começar a plantar se quisesse comer. Não é? Então, essa é a consequência. Então, afetou não somente ao primeiro casal, mas afetou toda a humanidade. Através de Adão, o pecado entrou no mundo. A palavra em Romanos 5:12 fala justamente isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Olha a consequência. Antes não morria. Agora sim, a morte entrou no mundo. Não é? E foi só caindo. Quanto tempo o mais longevo da história bíblica, não é? Viveu 969 anos. Aí só foi caindo. Noé viveu 950 anos. Só foi caindo. Hoje 60, 70, 80, 90 já é uma longevidade. Não é? Bom, portanto, a origem do pecado está enraizado na desobediência de Adão e Eva. A natureza do pecado humano. A visão cristã, a natureza do pecado humano é compreendida como uma condição inerente à humanidade, que afeta todos os aspectos da vida, conforme eu já falei. O pecado afeta todos os aspectos da nossa vida. Relacionamentos, comunhão com Deus principalmente, não é? Há um esfriamento, se mantermos a prática do pecado, há um esfriamento do nosso relacionamento com Deus. E é justamente o que o inimigo busca fazer, é esfriar o nosso relacionamento com Ele. E em se esfriando o nosso relacionamento com Ele, há separação em definitiva. E daqui a pouco nós estamos mais do outro lado do que necessariamente do lado de cá. A Bíblia nos ensina que o coração humano é enganoso. O nosso coração é enganoso. Está lá em Jeremias 17:9, que fala o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha só, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Queridos, quem conhecerá? Às vezes nós nos pegamos tomando atitude, pois depois você pensa, como eu fui fazer isso? Não é? Quem o conhecerá? É uma pergunta. Desesperadamente corrupto. Então o homem está apto a praticar essas corrupções que levam o pecado à separação de Deus. Porque o coração é enganoso.
Essa natureza corrupta muitas vezes é referida como natureza pecaminosa, tá? Estou falando necessariamente de uma corrupção de dinheiro, não necessariamente isso, é uma natureza pecaminosa. É a carne propriamente dita. Por isso que há um provérbio no meio dos crentes que fala que a carne não se converte, não é? Ou o bolso não se converte. A carne também não. Por isso que nós precisamos nos vigiar. Vigiar sempre. Porque a palavra diz vigiai e orai. O inimigo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E como nós somos filhos de Deus, os anjos guardiões do Senhor estão ao nosso lado, ao nosso redor. É nós aqui, os anjos de Deus aqui, e o inimigo ao derredor. Depois. Por isso nós devemos vigiar o nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar e o nosso agir. Bom, Paulo passou por isso, não sei se vocês lembram, lá em Romanos 7, ele descreve o seguinte, descrevendo, enfim, o conflito interno em que o desejo de fazer bem e a inclinação para aquilo que eu quero fazer, não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Paulo declarou isso, porque muitas das vezes a gente faz isso mesmo. Às vezes você quer fazer uma coisa e acaba fazendo outra, e talvez essa outra até desagrada a Deus. Está em Romanos 7, tá? Ele expressa a luta entre o que ele deseja fazer e o que realmente ele faz. Destacando a incapacidade humana de se livrar dessa natureza pecaminosa por si mesma. A incapacidade humana de livrar dessa natureza pecaminosa por si mesmo. Portanto, é só pela graça de Deus. É só pela graça de Deus que nós temos condições de livrar dessa natureza pecaminosa. Não vamos livrar 100%, não. Mas se nós vigiarmos e orarmos, vigiar de fato as nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir, nós vamos ter um certo domínio sobre a nossa natureza pecaminosa, porque não há aquele que não peca. A natureza pecaminosa é transmitida de geração em geração através da descendência de Adão. Então é assim, meu irmão. Nossos pais foram pecadores, nós também somos, os nossos filhos também, e sucessivamente. O pecado entrou no mundo e vai fazer parte sempre. A salvação não envolve apenas a remissão dos pecados, mas também a renovação do coração humano. Então, a salvação, quando entrou a salvação na nossa vida, através do nosso confessar de Jesus, ser Senhor e Salvador das nossas vidas, há uma renovação nas nossas vidas. E Ele começa a trabalhar no nosso coração para mudar certa estrutura que antes era mundo, mas agora é a graça de Deus. Graças a Deus por isso. Tá? Então, Deus, quando nós damos a liberdade para Deus trabalhar na nossa vida, Deus trabalha e muda e transforma a nossa vida. Aquilo que eu era antes, hoje não sou mais. Aquilo que eu fazia antes, hoje eu não faço mais. Porque aquilo que eu fazia antes, ou era antes, desagradava ao meu Deus. Agora, hoje eu procuro andar em sintonia com Deus, para que não carregue o pecado, essa separação, fazendo essa separação de Deus. Graças a Deus por isso. Isso é ilustrado em passagens como onde Jesus diz: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Nós podemos ver o reino de Deus, mas muitos lá fora não vão ver, porque ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas nós somos salvos. E uma pessoa salva é novidade de vida todos os dias. É um relacionamento de intimidade com Deus. É você provar da misericórdia de Deus todos os dias. Mas não viver na misericórdia de Deus. É provar da misericórdia. Porque muitos lá fora estão vivendo pela misericórdia de Deus. Mas hoje não, nós vivemos pela graça de Deus. Por quê? Porque Jesus mesmo declarou: a minha graça te basta. Jesus mesmo declarou:
a minha graça te basta. Então, é essa graça que nos basta que vai nos fortalecer a não incorrer na prática do pecado. E se incorrendo, fazer essa separação de Deus. Entristece o coração de Deus. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E o Espírito habita em nós. Aqui dentro é sagrado, é santo. É o Espírito de Deus. É Deus na terceira pessoa morando em nós. Isso tem um peso. Por isso nós devemos pensar. Esse tem um peso. Eu estou andando, mas aqui tem um peso. O peso de Deus que mora aqui. Não entristeça esse Deus, porque o pecado entristece o coração de Deus. E a Bíblia fala justamente isso. Não entristeçais o Espírito. Outra versão fala, não extingais o Espírito. Porque na medida que nós vamos pecando e não corrigindo, vamos chegar ao ponto que não vamos ter mais a pessoa de Deus na nossa vida, que é o ajudador que nós temos, o amigo fiel que está conosco. Glória a Deus por isso. As consequências do pecado. O pecado tem consequências profundas e abrangentes na visão cristã. Primeiro, separação de Deus, conforme nós já falamos. A Bíblia fala, é bem clara em Isaías 59, 2. Isaías 59, 2 fala o seguinte, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades, os seus erros, os seus pecados, fazem separação entre você e Deus. Por isso que eu volto a repetir, o pecado separa o homem de Deus. As nossas iniquidades nos separam de Deus. Isaías 59, 2. Essa separação resulta em uma falta de comunhão e uma alienação espiritual. Nós precisamos ter comunhão. E na medida que nós deixamos a comunhão de lado, estamos mais suscetíveis a incorrer na prática do pecado. Por isso nós precisamos criar um tempo de comunhão com Deus. 5 minutos de qualidade é melhor que meia hora de qualquer jeito. Na comunhão com Deus. Morte espiritual. Na medida que o pecado vai fazendo parte da nossa vida, espiritualmente nós vamos morrendo. Espiritualmente nós vamos morrendo. Porque o pecado que separa o homem de Deus também nos vai separar de Deus espiritualmente. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos. Hoje não mais. Hoje não mais. Porque nós temos hoje Deus conosco e somos filhos do Altíssimo, da família do Deus vivo. E em nós habita o Espírito Santo. Mas antes não. Antes nós não tínhamos, ou às vezes tínhamos uma comunhão com Deus, mas não é aquela comunhão que nós temos hoje. É diferente. A nossa comunhão com Deus hoje é mais próxima de Deus. Antes era mais distante. Eu falo por mim, porque antes de me converter, eu ia à igreja católica para casamento ou batizado. E só, não ia nem para missa. Era casamento ou batizado. E às vezes era só isso. E era de vez em quando, porque isso não é todo final de semana, não é? Mas hoje não. Hoje eu tenho alegria de buscar a presença de Deus. Mesmo que seja às 4 horas da manhã. Eu tenho alegria em buscar a presença de Deus. Nós precisamos ter isso. Essa alegria de buscar, ter essa comunhão com Deus. Porque antes eu estava em pecado, em delitos e pecados. Mas hoje eu estou vivendo na graça de Deus. Glória a Deus por isso. A morte espiritual envolve estar separado da vida em Deus, resultando em uma vida vazia e sem propósito. Uma vida vazia e sem propósito. Mas quando nós estamos em Deus, em íntima comunhão com Deus, esse vazio que a gente tinha, que era do tamanho de Deus, foi preenchido
por Deus. Mas a nossa vida passa a ter um propósito. Existe um livro, não sei se vocês já leram, Uma Vida com Propósito. Você já leu? Muito, muito bacana. Lá do Jesus Cop, né? Acho que é lá de Jesus Cop, Uma Vida com Propósito. Tá? Muito bacana esse livro, é bom a gente ler. Eu não sei se é de lá mesmo não, mas eu já li esse livro muito tempo atrás, um grossinho, capa verde, bonitinho. Capa verde? É, Capa verde. Acho que é do. O Levi trouxe esses tempos. né? Se eu não me engano, o do Jesus Cop é Deus te fez de propósito. Ah, é? Não é. Não, é Uma Vida com Propósito. É muito bacana. Tudo que a gente lê de Deus vai edificar a nossa vida. É importante. Bom, então o pecado nos separa de Deus, causa a morte espiritual na nossa vida e tem os efeitos sociais também, tá? Pecado afeta os relacionamentos humanos. A ganância, o orgulho, a injustiça são algumas dessas manifestações. Lembra do filho mais velho? Lá do pródigo? O pródigo chegou, o filho mais velho, não vou participar da festa. Insatisfação. O primeiro, filho mais novo, teve insatisfação em si. Eu quero conhecer o mundo. Parte da minha herança eu quero e vou conhecer o outro lado da vida. Deu tudo errado. Ainda bem que arrependeu e voltou. E Deus o recebeu. Graças a Deus por isso. Então, efeitos sociais. O pecado causa esse problema de relacionamentos humanos. Nos relacionamentos, marido e mulher, principalmente, o pecado gera separação, adultério, e por aí vai. Um punhado de coisas, tudo que nós podemos pensar, vai criar problema. O pecado vai criar problema. Então, eu preciso me vigiar para não incorrer nesse tipo de atitude, para que o pecado não faça separação entre mim e o meu próximo, minha família e Deus, principalmente de Deus, evidentemente. Outra coisa, a incapacidade de salvar-se. A consequência mais significativa é a incapacidade humana de se salvar do pecado. Isso aí é para quem não tem conhecimento de Deus, para quem não anda com Deus. Mas para nós que já somos salvos, nós temos que vigiar para não incorrer no pecado, para que nós tenhamos uma morte espiritual, separação de Deus, problema social com família, etc. Mas o pecado impede a humanidade de alcançar a justiça própria diante de Deus. A salvação é uma necessidade absoluta e é um ato exclusivo da graça de Deus. A salvação é um ato exclusivo da graça de Deus. Olha que coisa boa. Sabe aquele dia que você confessou Jesus? A graça de Deus. Foi pela graça de Deus. Eu te digo mais, alguém estava orando por você, ou alguém orou por você. Alguém orou por você. Quando eu era jovem, ou mais jovem, né? Solteiro, lá em Goiânia, acho que eu já falei isso aqui, eu trabalhava na concessionária de veículos, e eu tinha eu era chefe de departamento, e eu tinha um menino que era contínuo, que fazia serviço de rua, sabe? E ele era assembleiano. E eu não era muito chegado a conversar com ele sobre isso, não, mas ele orou por mim, depois de muitos anos. Deu resultado. E esse dia eu estava falando com ele mora lá em Goiás ainda, funcionário do Banco do Brasil, está estabilizado. Conversando com ele, tá? Sempre orei, sempre a primeira coisa que eu aprendi foi orar pela família, pelos amigos, pela igreja. Olha que bênção. Ele orou por mim. Mas se ele não tivesse orado, Jesus orou. Jesus orou por todos aqueles que o Senhor ainda ia dar. Eu estou nesse rol, eu estava, mas outras pessoas também oraram. Alguém orou por você. Alguém orou por você. Porque entendeu que isso é papel do crente em Deus.
A visão do pecado e suas consequências destaca a necessidade urgente de salvação e redenção. O mundo lá fora jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Lá fora. Mas para nós, não. Para nós, jaz a graça de Deus. Para nós é a graça de Deus. A salvação e a vitória sobre o pecado. Na visão cristã, a salvação é a resposta divina ao problema do pecado. A salvação é a graça divina. Então, como nós recebemos a salvação, recebemos pela graça de Deus, para que nós aprendamos a lidar com o pecado, principalmente. E nós precisamos aprender a lidar com ele, a dizer não por aquilo que desagrada a Deus. Através da obra de Jesus Cristo, Deus oferece a solução para a separação causada pelo pecado e restaura o relacionamento entre ele e a humanidade. Deus e a humanidade. Para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade, pelo pecado que houve essa separação, é pela obra de Jesus Cristo na cruz. Ele pagou o preço. E pagou caro, alto, com dor, mas uma vida com propósito. Cristo, como o único e suficiente Salvador, cuja morte na cruz realiza a expiação dos pecados da humanidade. Está lá em Romanos 3, 24 e 25, que diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. É pelo sangue de Jesus que nós fomos salvos. É pelo sangue de Jesus que nós somos curados. Não é que nós seremos, ou seja, nós somos curados. Eu preciso tomar isso como posse para mim. Eu já sou curado. Mas Deus levanta médicos, medicina como canal para esse ser curado. Primeiramente Deus. Através da morte sacrificial de Cristo, Deus demonstra sua justiça e sua graça simultaneamente, ao mesmo tempo, a justiça e a graça de Deus. Através da morte sacrificial de Jesus, justiça de Deus contra o inimigo. A ação do maligno veio a justiça de Deus, Jesus Cristo. E sua graça, a partir dali eu posso ter a salvação também nele, graças a Deus. Por isso, a salvação, entenda, isso é interessante, a salvação envolve a regeneração, a justificação e a santificação. A salvação precisa ter a regeneração, ou seja, mudar o conceito que eu tinha antes e que eu vivia antes, mudar para uma nova vivência com o conhecimento de Deus, porque a minha salvação foi justificada, e hoje quem me justifica é Deus, e a santificação é um processo, a santificação, ela é contínua, ela é diária. Santificai-vos todos. Através do Espírito Santo, os crentes são capacitados a viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Por isso que Deus enviou o seu Espírito lá em Atos 2, no Pentecostes, justamente para que nós nele possamos viver uma vida em conformidade com Deus. Em conformidade com Deus. Uma vida de acordo com a vontade de Deus. E como eu conheço a vontade de Deus? Buscando. Primeiramente, ela para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Então, tudo de bom que Deus tem para nós, é para nós. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o melhor local para se estar é no centro da sua vontade. E para estar no centro da vontade de Deus, a minha vontade precisa estar submissa à vontade dele. E como é difícil
a nossa vontade está submissa à vontade de Deus, não é? Porque nós temos as nossas vontades. Nós temos as nossas vontades. Mas a minha vontade precisa estar submissa à vontade dele. Só um processo de entrega, de dependência de Deus para que isso verdadeiramente ocorra. A luta, enquanto nós, vida, estivermos aqui nesse plano terreno, a luta contra o pecado é contínua, é diária, é todo instante. É todo instante. A vida cristã é marcada por uma luta constante contra o pecado. E essa luta é um aspecto central da experiência cristã e reflete a tensão entre a realidade da salvação e a persistência do pecado. Então, nós temos duas realidades. A realidade da salvação, sou salvo. E a persistência do pecado que bate à porta, buscando quem possa tragar, rugindo como um leão. Não é que diz a palavra, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a realidade da salvação eu já tenho, porque eu sou salvo, sou uma nova criatura em Deus. Mas o pecado vai continuar persistindo sobre as nossas vidas. Por isso que nós devemos estar sempre prontos ou aptos a buscar a presença de Deus todos os dias. Entregar, depender de Deus em tudo. É fácil? Não. Mas nós temos condições de fazer muito para isso. Aprender a depender de Deus. Eu volto a dizer lá em Romanos 7, quando Paulo lidava com o pecado, ele diz o seguinte: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo, apóstolo dos gentios, escreveu 12 livros, se não me engano, as cartas paulinas. Está na Bíblia. Um homem de Deus. Não foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mas um homem de Deus. Que falava várias línguas. Conhecedor de todo o Torá, do Pentateuco. Mas antes era perseguidor dos cristãos. Antes, ele era perseguidor dos cristãos. Vivia no mundo, procurava matar os cristãos. E deslocava distâncias, porque ele estava indo para Damasco. É longe, para perseguir os cristãos. Mas Deus entrou em ação. Eu tenho um projeto para ele. É ele que vai ser usado para levar a palavra aos gentios, aos não crentes, às pessoas de outras nações, não os judeus, porque os judeus têm os outros apóstolos, mas os gentios de outras nações. E ele foi tremendamente usado. E no contexto da época, o mundo conhecido da época ouviu falar de Jesus, dos grandes feitos de Jesus, por causa dessas pregações. Glória a Deus por isso. Então, a doutrina da santificação é fundamental nesse contexto. Eu preciso buscar me santificar cada vez mais, procurando andar segundo a vontade de Deus. A santificação é o processo contínuo pelo qual os crentes são transformados à imagem de Cristo. Os crentes são transformados à imagem de Cristo. E para se transformar à imagem de Cristo é buscar a santificação todos os dias. Santifique-se mais. É todos os dias. Muito bem. A graça de Deus e o perdão dos pecados. A visão cristã enfatiza que a graça de Deus, como um componente essencial na jornada do crente, é pela graça que nós vivemos. A minha graça te basta, diz o apóstolo. Diz Jesus, a minha graça te basta. Então, a graça de Deus é essencial na nossa jornada aqui na Terra, enquanto crentes. A graça divina é o meio pelo qual os pecadores são reconciliados com Deus e recebem o perdão dos pecados. Aquele confessar de Jesus
como Salvador da nossa vida aquele dia. Eu, há 30 e tantos anos atrás, os meus pecados até então foram todos perdoados. As consequências é outra coisa, mas os meus pecados foram perdoados. Os seus foram perdoados. Daí para cá é novidade de vida. Você está buscando a conhecer mais de Deus e isso vai trazer entendimento de que o pecado não pode mais fazer parte da minha vida, como fazia antes. Não que eu não peque, mas não como antes. A graça é definida como um favor imerecido de Deus, concedido aos pecadores. É um favor imerecido. Isso é um jargão evangélico, não é? A graça é um favor imerecido. E é verdade, nós não merecíamos a graça de Deus, porque nós somos pecadores. Mas Deus, na sua benignidade, na sua graça, Ele deu as condições, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Não é pelas obras que nós somos salvos, é pela fé. E aquele dia que nós confessamos Jesus, porque eu criei, pela fé, que eu poderia ser salva ou salvo por Jesus. É pela graça, porque a graça é dom de Deus. Porque pelas obras ninguém salva. Nem no tempo de Abraão, até então, pelas obras ninguém se salva. Mas é pela graça, através da fé, porque é dom de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz oferece a remissão dos pecados e a reconciliação com Deus. Lá em João 1,9 fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui tem uma condicionante, né? Se confessarmos. Se não confessarmos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque Ele é justo. Ele é justo. E se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos purificará de toda injustiça. Glória a Deus por isso. Além disso, a graça divina capacita os crentes a perseverar na luta contra o pecado. Aí que entra, nós já falamos várias vezes, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus por isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, mas eu pequei, Senhor, então estou fraco. Então, Senhor, me fortalece. Eu me arrependo em nome de Jesus. Perdoa. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, 9. O papel da igreja na luta contra o pecado. A igreja tem um papel de pregar sobre o pecado. Nós já falamos isso. Na visão cristã, a igreja desempenha um papel significativo na luta contra o pecado, na busca da santificação. Ela é considerada como o corpo de Cristo, composta por todos os crentes. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja. Então nós temos, tal como nós fomos redimidos dos nossos pecados, nós temos também, enquanto corpo de Cristo, falar dessa salvação, para que aqueles que estão ainda incorridos no pecado possam também ser salvos em Deus. Graças a Deus por isso. Muito bem, amados. E para finalizar, através dessa jornada que nós falamos sobre o pecado, mergulhamos na profundeza da natureza humana, porque todos nascemos em pecados. A natureza caída, no caso, mas porém, conhecendo da maravilhosa graça divina,
que oferece salvação e esperança. Salvação e esperança. A graça de Deus nos oferece salvação e esperança. Salvação, nós temos a esperança de vida eterna com Deus. Enquanto isso, buscar a Deus. Para que essa esperança se cumpra e nós possamos estar na glória com Deus quando daqui partirmos. Ou através do arrebatamento, ou através da nossa morte física. Não é? Muito bem. E para encerrar, aguardamos com alegria o dia em que seremos transformados à imagem de Cristo em sua volta, livres da presença e do poder do pecado. Queridos, nós precisamos, enquanto crentes, nós precisamos entender que o nosso destino é o céu, é estar com Deus, esperar a volta de Jesus, para estar definitivamente lá, onde não há choro, não há lágrimas, alegria da presença de Deus. É isso que Deus espera de nós. Que essa compreensão nos inspire a buscar uma vida de santificação, a confiar na graça de Deus e viver com a esperança da glória futura. A glória futura na eternidade com Deus. Que essa compreensão nos inspire a buscar uma vida de santificação. Santificar todos os dias. Tira um tempo para estar com Deus, para orar, para meditar na palavra, não é? Para conhecer da palavra de Deus, não é? E confiar na graça de Deus, porque a graça de Deus é o que nos basta. Amém?